Quando eu era criança, na minha inocência, não sei, eu não me lembro quando, nem como, nem porquê, mas eu tinha uma verdade na minha cabeça de que eu não podia mentir para minha avó. Era uma pessoa, assim, que... Não que eu pudesse mentir para os demais, mas parece que a minha avó tinha um negócio diferente, que alguém botou na minha cabeça, não sei como, nem porquê, mas eu tinha essa mentalidade, né? E à medida em que eu fui crescendo, eu fui desmistificando isso, mas fato é que a mentira nunca deve ser aceita. E é uma dificuldade que nós temos no contexto em que vivemos. Há uns 2 anos, eu estava dirigindo com a minha família e minha esposa tinha um... Eu vou só mudar esse bicho de lugar que está me incomodando, que agora é muito apertada. Aí fica batendo no meu pescoço, me inquieta. Minha esposa estava numa ligação com uma pessoa, tinha convidado ela para fazer alguma coisa e não ia dar mais para ir. Vontade. Tá ali, perto daquele vidro ali. A pessoa não poder, minha esposa não ia poder ir. E ela, em vez de apenas dizer, eu não vou, não vai dar para ir, ela quis criar uma história para justificar o porquê. Não era nada ilícito. Contudo, naquele momento eu senti muito fortemente ao meu coração, não minta. Eu disse a ela estava gravando uma mensagem de áudio, eu interrompi, eu disse, apaga esse áudio. Diga assim, não vou. Não dá para eu ir. Pronto. Você não precisa estar dando explicações necessariamente. Mas não minta. Para que criar uma história por uma coisa que, se fosse preciso, era errado, imagine sem necessidade. E ali o Espírito Santo me despertou para essa necessidade que nós temos, ou que esse dever que nós temos, de não mentir. E de lá para cá eu venho tentando colocar isso em prática nos mínimos detalhes, sabe? Nós precisamos abrir mão da mentira. Muito embora a sociedade aceite, né? Tem até quem denomine de mentira branca, né? A gente pode contar ali uma mentirinha. Os fins justificam os meios. Mas a gente sabe que na Bíblia não é assim. Os fins não justificam os meios. A palavra do crente tem que ser o quê? Sim, sim, não, não. Né? O que passa disso é de quê? Procedência maligna. Não é? Nós precisamos falar a verdade. Ah, mas se eu falar a verdade eu vou me prejudicar por algum motivo. Você vai ter que pagar o preço. Né? A gente precisa. Então, é em tudo, irmãos. Em tudo. Em tudo, em tudo. Uma coisa bem simples, um exemplo bem simples, mas que faz toda a diferença. Eu tenho amigos da mesma faixa etária que eu, que têm filhos próximos da idade do meu. E a gente se reúne para nos confraternizarmos. E a menina serviu uma pizza para a filha, e a filha não ia gostar da pizza. Ela disse, não, é pizza de não sei o quê. Aí disse outra coisa. Aí ele olhou logo para mim, né? Aí eu disse, fique na sua. Aí depois aí a menina comeu a pizza lá achando que era um negócio que a mãe disse que era outra coisa. Aí Heitor disse, papai, ela mentiu para a filha, né? Contou que era uma coisa, era outra. Eu disse, filho, infelizmente essa é uma prática que algumas pessoas têm. Mas por que ele se espantou? Porque eu nunca disse a ele que ele estava comendo uma coisa e ele estava comendo outra. Eu nunca vou esquecer do exemplo da abóbora. Uma vez até pregando aqui, eu disse do girimum, né? Que ele não gosta, mas tem que comer. E eu nunca precisei dissuadi-lo com mentira para dizer assim, não, não é girimum não, é outra coisa. Porque lá na frente, ele vai se deparar com um mundo real, que não mente para ele. Ele tem que aprender a ser frustrado hoje, ele tem que aprender que ele não faz tudo o que ele quer, que ele não come só o que ele quer, não é? Então, mas é uma bobagem. Mas é mentira. A gente está mentindo. E se você fizer um exame de consciência hoje, você vai descobrir que você mente em coisas bestas, que a gente já está tão acostumado que a gente diz assim, não é besteira, isso é bobagem. Mas não é. Mentira é mentira. Exatamente. Eu estava trabalhando lá na KM, né? Eu rendeu, né? Aí disse uma mentira que fez de negócio, aí disse essa a ele. E ele era na presbiteriana, né? Aí disse, rapaz, é o seguinte, eu vou dizer a verdade. Aí os seus negócios aí você faz. Aí ele ficou inimigo por causa disso daí, sabe? Aí
você falar para outro mal, sabe? Aí disse que o culpado é eu que ando lá. Eu não fiz nada, não, só fiz só. E a mesma coisa que um soldado lá, né? Queria que eu mentisse. Ele não vou mentir, não. Se você sair, eu digo sair. Exatamente. A nossa marca tem que ser a verdade. O negócio era desse jeito. Aí os caras. Era os outros que disseram, isso aí não é conta por ele, não, né? A mentira é só tá por ele, não. Isso aí, né? Fazer inferno, fazer cobrir a. E a Bíblia nos diz, algumas verdades, ó. Verdades sobre o nosso Deus. O povo de Deus deve sua vida e sua lealdade ao único Deus verdadeiro. A verdade é uma característica, está em João, capítulo 17, versículo 3. Essa ideia, né, se extrai desse versículo. O nosso Deus é o Deus da verdade. É a luz que ilumina o homem que estava nas trevas, é Jesus. Não é? Jesus, essa luz veio ao mundo e iluminou. Então, quando você faz um pacto com Deus, dentro desse pacto está o de dizer a verdade. Doa em quem doer, aconteça o que acontecer. Essa tem que ser a nossa característica. Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Não é? E o nosso Deus é o Deus da verdade. Jesus Cristo é a verdade, né? João 14:6. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. João 16:3. A palavra é sempre a verdade. João 17:17. E Satanás é mentiroso e pai da mentira. João 8:44. Então, independentemente do que o mundo diga, não, mas era uma besteira, mentiu para fazer o bem, não é? Mas nós precisamos, seja bem-vindo, meu amigo, pode ficar à vontade, viu? Vou lá. A mentira tem que ser extirpada do nosso meio, né? E o comentarista nos traz essa reflexão sobre como a mentira é uma característica diabólica. Não é uma característica de quem serve ao Senhor. E aí ele traz 4 exemplos de situações bíblicas que podem nos conduzir a um dilema moral. O primeiro exemplo é o que é a mentira clássica, a mentira posta, que é identificável por qualquer um. Satanás, Gênesis 3, enganando a Eva, ele fala que não é bem assim, essa história de que você vai morrer se comer, né? Certamente não morrerás. Ali era uma mentira explícita, não é? Ele estava falando contra algo que Deus já tinha dito. Deus já tinha estabelecido para o homem e a mulher que se eles comessem daquele fruto, eles morreriam. E Satanás distorce essa máxima de Deus em uma mentira flagrante. Mas ele tem outros 3 exemplos que nos deixam nessa questão. Eu vou lançar para vocês e aí a gente vai pensar juntos. O primeiro exemplo está em 1 Samuel 16:2. Quem pode ler? Na verdade vai ter que ler, acho que uns 2 ou 3 antes, para contextualizar, né? Uns 2 ou 3 versículos antes. Ele já achou que ele ia começar. Aí você já procura, então, Êxodo 1:19. Não, baixa o 15 ou 14. 16, né? 1 Samuel, capítulo 16, versículo 2. Isso, versículo 1, desculpe. Versículo 1. O Senhor disse a Samuel, até quando você terá pena de Saul, se eu o rejeitei como rei de Israel? Encha um chifre de azeite e ponha-se a caminho. Vou enviar você a Jessé, o belemita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. Samuel respondeu, como posso fazer isso? Saul ficará sabendo e me matará. Então o Senhor disse, leve um novilho e diga, vim para oferecer um sacrifício ao Senhor. E aí depois, lê o próximo. Convide Jessé para o sacrifício. Eu lhe mostrarei o que você deve fazer. E você ungirá para mim aquele que eu indicar. Certo. Aí, pule para quando ele chega à cidade, ele é recebido pelos anciãos. Samuel fez o que o Senhor tinha dito que foi a Belém. Os anciãos da cidade saíram ao encontro
dele, tremendo, e perguntaram: é de paz a sua vinda? Samuel respondeu: sim, é de paz. Vim oferecer sacrifício ao Senhor. Consagrem-se e venham comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Ok, até aí tá bom. E aí? Samuel mentiu? Deus mandou Samuel mentir? Deus concordou com a mentira? O que é que vocês acham? Não, mentira. Por Só quê? não contou o que ele foi fazer. Ele sacrificou, mas ele não disse o motivo da ida dele. Exatamente. Fica em pé para todo mundo ouvir. Muita gente pode usar, principalmente quem critica a Bíblia, né? Tem muita gente que critica a Bíblia, que Deus mandou Samuel mentir. Mas Samuel não mentiu, ele só não contou o propósito dele. O propósito dele foi ungir Davi rei. Mas ele sacrificou, o sacrifício foi feito. Só não contou o propósito. Qual foi a pergunta que fizeram a ele, né? Vens em paz? Vens em paz? Ele disse, vem. Vem em paz. Não aconteceu Ele nada. mentiu? Mas ele não mentiu. Não, mas assim... Omissão e mentira são a mesma coisa? Não. Porque assim, pode ser que alguém diga... Ó, mentir também é mentir, eu já disse, já vi muita gente dizer isso. Mas assim, lá foi Samuel lá. Saul ficar sabendo, ia matar o menino Davi. Você veio fazer o que aqui? Eu vim sacrificar. Entendeu? Pronto. Não mentiu. Ele não perguntou o que ele veio fazer aqui. Ele não perguntou, ele veio, é de paz. Vens em paz. Venho, vim sacrificar. Essa informação que ele deu foi acessória. A pergunta já tinha sido respondida. Sim, eu vim em paz. Não é? Mentira e omissão não são a mesma coisa. Só se ele foi prudente. Exatamente. O professor Portier já explicou. A mentira tem um propósito, enganar. A mentira tem um propósito de fazer o outro acreditar em um fato que não é real. A omissão não. Agora, quando eu tenho a obrigação de prestar um relatório, eu tenho a obrigação de declarar algo, eu tenho a obrigação de dizer algo, e eu omito, eu não estou mentindo, eu estou pecando por desobediência. Eu tinha uma obrigação moral ou legal, o que quer que seja, não é? E eu não cumpri essa obrigação. Deus não deu a Samuel a obrigação de dizer, vá dizer lá que você vai ungir Davi. Samuel ficou com medo pela vida dele. Saul vai mandar me matar. Aí Deus disse, em outras palavras, até que Deus disse a ele, você não precisa revelar qual o seu propósito. Você apenas vai lá e sacrifica. Agora, se ele tivesse perguntado, qual é o teu objetivo aqui? Não é? O que é que o Senhor veio fazer aqui? E ele tivesse dito, eu vim só sacrificar, aí ele estaria mentindo. Porque ele não veio só sacrificar, ele veio ungir o novo rei de Israel. Você quer falar, Clay? Você ia falar alguma coisa? Assim, essas são questões conceituais. O que é mentira, o que é verdade, o que é omissão. Assim, a grosso modo, a mentira é uma inversão de uma verdade. Então, na hora que o Senhor, pegando o exemplo lá de Gênesis, na hora que o Senhor disse assim, não coma isso, não faça isso, porque se quiser vai acontecer isso. E vem um e diz, não, isso não vai acontecer não. Quando Jesus estava falando com os discípulos, ele disse assim, uma comida eu tenho que comer que vós não podeis comer. Já falando acerca da morte dele. Aquilo era uma verdade? Era. Aí foi que Pedro disse, de maneira nenhuma isso vai acontecer. Aí foi que Jesus fez? Para trás de mim, Satanás. Por quê? Porque o propósito de Satanás é sempre distorcer uma verdade. Essa inversão de uma verdade, de uma afirmação, em cima de uma verdade estabelecida, biblicamente é o que é uma mentira. E parte de Satanás e não parte do Senhor. Segunda coisa, omissão. A omissão não é inversão, é eu estrategicamente, por uma questão de estratégia, revelar ou não revelar algum motivo, mas sempre dentro de uma verdade. Agora, se eu vou colocar lá na frente, eu vou colocar atrás.
É aquela questão, por exemplo, de ter o tempo certo para falar as coisas. Às vezes, vou citar o exemplo aqui de um casal, né? Às vezes tem coisas que você, como homem, não pode dizer ou não deve dizer ou não é o momento de dizer. Mas é uma verdade. Mas tem a hora de dizer. Sabedoria, Tem né? que ter sabedoria para dizer. E tem coisas que a gente não pode falar. A gente não pode falar ali na igreja, irmão. E se for falar aqui o que é para falar, todo mundo sai correndo. Então essa questão da omissão eu não vejo como uma mentira distorcida. Eu vejo como uma questão estratégica de dizer ou não dizer, ou em qual momento falar. Por isso que nessa linha aqui, Samuel, não, eu vim sacrificar. Não precisava revelar o motivo, mas eu vim em paz e vim sacrificar. Né? Tem uma passagem que eu estou procurando aqui, que eu acho que não achei, mas é assim. Teve uma situação que Davi, ele ficou diante de um rei filisteu, Se fez de louco. e se fingiu de doido. E ficou caindo no chão e estribuchando, como um ataque epilético. E aí foi que o rei disse: aqui não tem doido suficiente, não. Tira esse doido daqui. Assim, é uma mentira. Ele criou uma situação, né? Para salvar a vida. Para Né? salvar estrategicamente. Não sei se isso seria considerado uma mentira. E outra coisa, irmão. Vamos separar as mentiras espirituais dessas coisas nossas do dia a dia. Porque tem coisas que incomodam ao Senhor. Mas tem coisas que não incomodam ao Senhor. Se forem ditas, se não forem ditas. Mas esse é um negócio a gente meditar, é outro assunto para a gente meditar mais profundamente. Tá certo? Então, assim, questão da omissão, não vejo como sendo uma mentira tão grave. Assim. Como você já falou de uma vez, a intenção. Qual é a intenção? É. O que vale é a intenção, né? Exato. Qual foi a intenção? Então, era ludibriar, era fazer mal para Jesus? Agora, ó, Não. eu estou procurando, faz tempo que eu quero achar, mas eu não acho mais, mas eu vou achar. É em Ezequiel, eu achei Ezequiel. Uma situação entre um profeta e um rei para fazer um conluio, inventar uma história mentirosa para induzir alguém a fazer alguma coisa. Tem para mim que isso está em Ezequiel. Mas são 2 versículos só que tratam disso. Partindo de um profeta, viu? Fazendo um conchavo, um conluio com o rei, para criar uma situação fraudulenta, para induzir alguém ou para fazer alguma coisa. Mas eu vou achar isso, aqui eu vou ter que ler tudo. Porque às vezes eu estou procurando uma coisa e acho outra. E aí não marco. Pronto. Depois, meu filho, que eu voltar, olha, eu não sei mais onde estava. Porque assim, você começa a ler a palavra e a estudar. Vou pesquisar sobre tentação. Pronto. Nesse caminho aqui, você encontra tanta gente para parar, para dar paz do Senhor. Aí daqui a pouco você está pesquisando sobre outra coisa. Mas aí não marca essas coisas que você está vendo. Quando quer voltar, não acha mais. Mas eu vou achar esse versículo. Vamos a outro exemplo? Leia aí, Êxodo, das parteiras. Êxodo 1:19. E as parteiras disseram a Faraó: porque as mulheres hebreias não são como as mulheres egípcias, pois elas são vivazes e já deram à luz antes que as parteiras cheguem a elas. Qual era o contexto? Faraó deu uma ordem, né? Matem todas as crianças. Joguem no rio, né? Todos os meninos que nascerem dos hebreus devem ser lançados no rio. Aí as parteiras, o que elas fizeram? Omitiram essa informação, ou seja, elas não cumpriram essa ordem. E quando o Faraó as questionou, elas deram essa desculpa, não é? E aí? E em seguida diz o que aí? Que Deus abençoou as parteiras com o quê? Não precisa achar, não. Diz que Deus abençoou elas com casas, eu acho, né? Uma coisa assim. E aconteceu que, porque as parteiras temeram a Deus, desse motivo da omissão, não foi pela mentira. Ele lhes estabeleceu casas. Provavelmente, talvez elas fossem solteiras, né? Casaram e tiveram uma família, né? E aí, Deus contemplou a mentira das parteiras? Como é que a gente sai desse dilema? Elas mentiram para Faraó e foram contempladas por Deus em sua mentira.
que é que vocês me dizem? Vou facilitar. Vamos trazer para um exemplo próximo nosso. Coisa fácil. A gente mais próximo da nossa realidade. É lícito a um pai, a um filho, né? O que é que a Bíblia diz? Devemos honrar pai e mãe, certo? Se um pai mandar um filho matar alguém, o filho é obrigado a cumprir essa lei, essa ordem? Ele está em pecado porque está desobedecendo ao pai? Sim ou não? Se a Bíblia nos diz que nós devemos honrar pai e mãe, se um pai mandar um filho matar alguém e o filho não cumprir essa ordem, ele está errado? O filho? Obedecer ao Senhor. Aqui a gente vê que existe uma hierarquia de leis. Quem é do direito vai entender mais facilmente, né? A gente tem um excludente de ilicitude, eu acho que é um excludente de ilicitude, que é o desobedecimento à ordem manifestamente ilegal, né? Quando a gente vai para o militarismo, a gente tem a hierarquia, a disciplina como pilares. Se você subordinado dentro da força, recebe uma ordem de um superior e essa ordem é manifestamente ilegal, ou seja, é óbvio para todo mundo que essa ordem é ilegal, você não é obrigado a cumprir, né? Você está protegido ali sob o guarda-chuva, e você não vai ser punido porque você descumpriu dentro da hierarquia e da disciplina uma ordem de um superior, né? Aqui a gente tem duas leis. Nós temos a lei de Deus, que diz não matarás, e temos a lei de um governador ímpio, que diz mate, né? Você, cristão, nós temos leis, nós estamos debaixo de leis do mundo, mas nós temos uma lei superior que é a lei de Deus. Se hoje o nosso estado no sentido maior, né, organização, não é estado do Rio Grande do Norte, tiver uma lei que diz manifestamente que o adultério é positivo, ou é permitido, ou não gera repercussões no campo do direito de família, por exemplo, né? A gente sabe que o cônjuge que adultera perde o direito à pensão, por exemplo, se ele no divórcio, né? Vamos supor que uma mulher adulterou e o marido pediu o divórcio e ela precisa de dinheiro, ela precisa de uma pensão, ela perde esse direito porque ela fraudou o casamento, vamos dizer assim. Eu acho que isso foi até 2002, né? Da reforma do Código Civil. Mas ainda existe para fins de indenização por dano moral, por exemplo. Por dano moral, mas não pelo Moralmente o nosso... Mas enfim, se a gente pensasse sobre esse guarda-chuva, a gente ia entender. Existem leis que são contra a lei de Deus, são contrárias à lei de Deus. Nós, como cristãos, não podemos obedecer a essas leis, ou não devemos, se elas forem contrárias à lei de Deus. Percebem o contexto das parteiras? Elas tinham uma ordem do Estado, mas elas preferiram obedecer à ordem de Deus. Elas foram contempladas por Deus na obediência às suas ordenanças. Mas aí a questão não é a mentira, que elas falaram, Sim, elas não falaram a verdade, né? a questão é essa, né? Exatamente. Se nós formos olhar friamente para o texto, nós vamos dizer, houve uma mentira. Mas o que é que Jesus fala aos fariseus quando ele fala sobre o cumprimento da lei ao pé da letra? Não conhecestes o que está escrito que diz, misericórdia quero e não sacrifícios? Não é? O que é que Cristo está nos dizendo quando ele fala isso? Mateus, né? Ele fala isso duas vezes no Evangelho segundo Mateus, para os fariseus, em contextos diferentes. Um ele fala, misericórdia quero e não sacrifícios, na outra ele diz, misericórdia quero e não holocaustos. Mas eu acho que não. Ela mentiu, vamos chamar agora a mentira branca? Uma mentira branca. Entendeu? E outra mentira. Elas mentiram, distorceram um fato, né? Mas aí a gente tem que olhar para o contexto, né? Se a gente fosse olhar ao pé da letra, é uma mentira. Ainda não entrou a lei de Moisés. Ainda estava no pecado. Então Deus não leva em conta isso. Tá entendendo? Uhum. Deus levava em conta quando estabeleceu a lei para Israel. Uhum. Mas enquanto se ela mentiu, não sei o quê, então isso aí está. O pecado diz que está reinando, né? Tá entendendo? Não houve a morte ainda. Uhum. Aí quando chegou a lei, mas que
Essas questões são importantes para nós refletirmos sobre, porque qual é uma das bases da nossa fé? A inerrância da Bíblia. Não é assim? Nós precisamos crer nisso, do contrário, nada ali faz sentido. Não é? Uma das bases da nossa fé é de que o que está posto na Bíblia não há contradição e não há mentira, não há erro. Não é? Então, quando nós nos deparamos com essa questão que, à luz do nosso entendimento, parecem ser contradicentes, né? Ou seja, elas são contraditórias, se a gente não tiver base, a gente vai patinar, a gente vai ficar por ali, eita, e aí? Né? Que o diabo conhece a Bíblia indo e voltando. E ele levanta pessoas para jogar na sua cara, e dizer, e aí? Sua fé é baseada num livro que mente, num livro que manda mentir. Eu estava vendo numa série, um menino questionando a mãe era crente, ele questionando que a Bíblia é um livro cheio de sangue. Não é? Deus mata muita gente, Deus permite muita gente morrer, é um Deus sanguinário. E a mãe ficou assim, atônita, né? E agora, o que é que eu digo? Não é? Porque o homem sempre puxa a responsabilidade dos atos de Deus baseado na sua justiça. Ele ignora que Deus não é humano e que a justiça de Deus não é a nossa justiça. O que Deus faz não é baseado em nos agradar, é baseado no que Ele estipulou. Ele tem compromisso com a palavra dele e com aquilo que Ele estabeleceu. A nossa tendência é sempre humanizar Deus, querer colocar no comportamento de Deus as nossas regras morais e as nossas interpretações. Não é? Mas nós precisamos refletir sobre essas questões. E o último exemplo que o comentarista traz, que é o mais difícil de se argumentar sobre ele, mas é importante que nós pensemos sobre isso, que é, eu não estou com o texto aqui, mas é Josué, a história de Raabe, que é bem famosa. Né? Todo mundo sabe que Raabe precisou mentir para o seu rei para proteger os espias. Né? Os espias foram ali olhar a terra e ela protegeu eles. Eles estavam escondidos na casa dela e ela disse que eles já tinham ido embora. Não é? E aí, como é que a gente olha? E Raabe foi abençoado. Raabe está na linhagem de Jesus. Se vocês não sabem, quando a gente vai para Hebreus, acho que é Hebreus 11, acho que eu até anotei aqui. 11:31. Raabe precisou mentir, não é? Mas o que é que Hebreus 11:31 fala? Quem pode ler? Sobre Raabe. Tendo acolhido em paz os espias, não pereceu com os incrédulos. Ela não fala sobre o seguinte, fala o quê? Fala sobre ela, não? Não, e que mais direi? Certamente. Não. Seria ali pela fé, né? A justificação dela, quando ele está falando de justificação pela fé aí, né? É um antes? Pela fé caíram os muros de Jericó, depois de rodeados por 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz. Isso. Pela fé Raabe. Não pereceu com os incrédulos. Ou seja, a primeira interpretação que a gente pode fazer é que Raabe foi abençoada não porque mentiu, mas apesar da mentira, pela fé. Né? Ela aborda os espias e diz: temos ouvido o que o teu Deus tem feito, por isso creu. Né? Ela creu em Deus por aquilo que ela ouviu já que vinha acontecendo, e creu. Então, Raabe não foi abençoada porque mentiu, ela foi abençoada apesar de ter mentido. Compreendem a diferença? Pela fé. Tem uma coisa, realmente ela mentiu para salvar. Agora, por quê? Raabe ainda não conhecia a lei de Deus, tá entendendo? Então ela não aceitou Jesus aqui. Se a pessoa não aceitou Jesus Cristo, então aqui Deus não leva em conta, tá entendendo? Deus apenas usou ela para acontecer isso. Então, agradou a Deus aqui, então Deus abençoou ela, né? Mas para ela lá, ela mentiu, mas essa mentira não foi encaixada no povo de Deus, porque ainda ela não é povo. E na questão de Raabe, Deus está narrando o que aconteceu. Deus não mandou ela fazer nada. Deus não está dizendo que foi ordem dele, né? Isso é uma narração. Deus não mandou ela mentir nem fazer nada. A gente tem... Só um relato narrado. Iniciativa dela. Deixa eu
aproveitar aqui esse assunto de Raabe, porque um detalhe interessante que eu reparei, vou compartilhar com os irmãos. Todo mundo, essa palavra Raabe, a gente sabe dessa história, né? Que ela acolheu os espias, enfim, não se repetir, que ela era uma meretriz, uma prostituta, certo? Agora, quando você vai aqui, que Jesus está na genealogia de Raabe, passa por Raabe, bom, mas abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 1. Posso ir para cá? À vontade. Porque a gente está aqui na sala, né? A gente está numa sala de aula, então vamos aproveitar e ver os detalhes. Mateus 1. Aí vem toda a genealogia, né? Vamos começar aqui do 4. Arão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão. Salmão... Bom, agora na sequência deveria vir quem? O filho de Salmão. Não é assim? Não está dizendo quem gerou quem? Fulano gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano. Mas quando chega em Salmão, não diz quem Salmão gerou. Diz assim, Salmão de Raabe gerou Boaz. Então essa Raabe aqui, ela era casada. Como os nomes da Bíblia se repetem, Simão se repete, o próprio nome Jesus se repete. Em Atos você vê que Jesus havia já outros... tinha um Jesus não sei o quê. Agora não lembro, acho que tinha Bar Jesus. Bar Jesus, né? Jesus era um é como Silva no brasileiro, é como Smith no americano. Então, Jó aparece 2. Um em Êxodo e outro lá no livro de Jó. Então, por exemplo, Jeú aparece 2. Jeú, filho de Nissi, e Jeú, capitão da guarda, que foi vingar a casa de Acabe, que foi matar Jezabel. Aparece 2 Jeú. Então tem que tomar cuidado para não estar pensando que isso aqui é a mesma pessoa. Minha opinião, essa Raabe meretriz era uma. Essa Raabe da genealogia aqui, ela era casada com Salmão. E de Salmão, ela teve um filho que foi Boaz. Boaz gerou Ruth, de Ruth, Obed. Obed gerou Jessé, que é o pai de Davi. Então, minha opinião, bota aqui para os universitários, a gente está falando de 2 Raabes. Uma meretriz e outra esposa de Salmão, que deu origem a Boaz, que deu origem a Jessé, que foi o pai de Davi. É só um comentário, certo? Mas ele pode ter casado não com Salmão? Pronto, aí vem as conjecturas. Ela pode ter casado. Eu estou só dizendo o que é que a Bíblia está mostrando, né? Ela pode ter largado aquela vida, né? Quando ela foi para o acampamento, ela ficou fora do acampamento um tempo, até ser purificada, né? Depois ela foi conviver com os israelitas. Aí, provavelmente, né? Era uma bela moça, Salmão se encantou. Pode ter sido, porque aqui no Brasil teve uma que vivia assim, né? E achou um e casou, né? Então, assim, pode ter, né? Na versão King Diego, né? Pode ser que tenha acontecido isso, mas não está escrito, né? Eu estou só partindo do que está no texto da palavra. Quem será essa Raabe da genealogia de Jesus? Será que é aquela? Não, mas outra coisa, as 3 mulheres que aparecem são 3 mulheres. 3 mulheres que não eram mulheres, vamos dizer assim, mulher correta, né? Então, a se fez de prostituta, daqui é o nome dela. Raabe era prostituta e Ruth estrangeira. Não tem nenhuma mulher 100% israelita aqui. Na genealogia. Não tem Raquel, não tem Ruth. É como se o autor quisesse frisar que realmente essas mulheres que não têm importância, Você vê que fala o nome todo, né? Tá lá, aí quando chega a mãe de Salomão, diz assim, a mulher que foi de Urias. Foi. Diz o nome dela. ele ainda faz essa ressalva. Porque ela era de Urias. Essa era de Urias. De novo, todo mundo. Isso aí já é em Lucas, né? Não, é isso que ele falou, Isso aqui, eu tô lendo aqui, mas ele diz que fala Ele diz assim,
Jessé gerou de Davi, gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão. A mulher que foi de É em Mateus que fala de Tamar e de... Aqui havia sido a esposa de Uri. Então, todas as mulheres, eles fazem uma ressalva. Eu falei com o pastor Júnior uma vez, eu disse o nome todo domingo, mas não diz o nome de Betseba. Isso, a mulher foi Urias. Uhum. Ela aqui deixar ela de lado, digamos, todo mundo assim, né? Então, o que o comentarista nos leva a refletir é que a mentira é uma escolha. É uma questão moral. Né? Nós temos a opção de não mentir. Nós temos a opção de falar a verdade. Quando a gente vai para o exemplo de Ananias e Safira, que é o texto base de hoje, é algo que nos chama muita atenção. A primeira vez que eu li isso, há muito tempo, eu ainda iniciando na fé, aí eu disse, meu Deus, para que tudo isso? Só porque mentiu. Né? Para nossa mente cauterizada, a gente acha que mentir não tem problema não, a gente ajeita, né? Mas o fato é que ali nós temos um contexto, até falamos sobre isso na semana passada, né? A igreja estava no início, a igreja, apesar da perseguição, crescia, não é? E Satanás, vendo que a igreja estava crescendo com os ataques externos, resolveu causar ataques internos, não é? Semeando no coração dos crentes a mentira. A gente consegue ver que era um contexto, também falamos sobre isso na semana passada, que Deus não mandou ninguém vender suas coisas e dar aos apóstolos. Deus não mandou. As pessoas espontaneamente, aí falamos sobre o contexto, né? Foi levantado aqui o contexto histórico de perseguição, de proteção, ali era um meio de sobrevivência. Outro irmão levantou o ponto de que havia a crença de que Jesus voltaria iminentemente, como há em nosso coração até hoje esse sentimento, e essa esperança, e esse desejo. Então, na interpretação deles, eles disseram, vamos nos desfazer disso aqui, porque a gente não vai precisar disso. Jesus vai voltar, não é? Mas Ananias e Safira, vendo aquela realidade da igreja, né, o comentarista traz essa interpretação de que houve no coração deles o desejo de parecer que estavam fazendo o mesmo. Receber a glória da abnegação, do comportamento abnegado, não é? E fazer esse ato retendo uma parte, não é? Então, eu quero parecer uma coisa, mas eu também quero outra coisa. Sendo que eles não precisavam fazer isso. Né? Então, houve ali uma escolha. Satanás, a própria Bíblia diz, né? Pedro, quando os aborda, pergunta... Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Né? Satanás semeia, mas quem dá o crescimento somos nós, se a gente quiser. Não é? Nós precisamos estar atentos para essas questões. As propostas vêm. Né? Jesus Cristo foi tentado por Satanás após 40 dias de jejum no deserto. Ou seja, havia as debilidades humanas de Cristo decorrentes da fome. Não é? Ele estava com o seu corpo fragilizado, mas ele não deu ocasião a Satanás. Ele não ouviu o que Satanás quis lançar para ele. Ananias e Safira, ao que está dito, decidiram ouvir e fazer aquilo que Satanás encheu o seu coração para fazer. Não é? Então, à vontade. Eu vou ler Eu um ia texto. deixar, se eu aproveitar que está em pé aí, já deixar uma questão. A mentira de Ananias e Safira foi condenada praticamente, foi condenada instantaneamente. A Safira ainda foi dada a de confessar o erro. Né? Ananias nem recebeu, já foi culminado. Deve ter um motivo, né? Não, que tem. Eu não sei se a gente aceita o motivo, mas que tem. Deixa eu fazer aqui um comentário que vai passar por Ananias e Safira. Eu vou fazer esse comentário porque eu sei que
durante a semana, o irmão Barroca vai meter uma questão lá no grupo. E aí lá vai, eu tenho que fazer uma pesquisa para responder, né? Obrigado aí pela pesquisa. Mas é muito bom porque força a gente a pensar, consultar os apontamentos antigos para dar uma resposta, né? Pelo menos biblicamente. E assim, irmão, eu vou partir, eu não sou estudante de grego, nem de aramaico, nem de hebraico, né? Quem tiver essa inclinação que faça, que vá atrás. Eu vou partir do que está escrito, tá certo? Se foi traduzido certo, se foi traduzido errado, aí é uma questão para os historiadores. 1 Reis 22, a partir do... 1 Reis 22 é a história de Micaías. Micaías era um profeta contemporâneo de Elias. Nessa época o rei de Israel, 1 Reis 22, nessa época o rei de Israel era um tal de Acabe. Acabe, para quem não sabe, foi um crente que casou com uma macumbeira. Uma macumbeira assim, né? A sacerdotisa dos Sidônios, que era quem cuidava dos satanistas da época. Pronto, vamos dizer assim, né? Os profetas de Baal todos eram subordinados a ela. E por uma questão de política e economia, Acabe juntou duas nações aí, mais ou menos essa é a história, e casou com quem não deveria ter casado. Essa é a história. E isso muito irritou o Senhor, e Acabe começou a fazer coisas erradas para agradar Jezabel. E esse é o contexto, e aí o Senhor manda Micaías para dar uma repreensão para Acabe, que vai do 1 até o mais para frente. Então eu vou começar aqui. Vamos começar do 18. Aí do caso de Josafá, é um rei de uma nação que vai se juntar com Acabe para fazer uma guerra. E era comum nessa época, quando dois reinos se juntavam, consultar os profetas. Só que todos os profetas de Baal só diziam que Acabe queria ouvir. É bom, né, quando vem alguém e diz o que você quer ouvir. Rei de Judá. Os dois iam se juntar para fazer uma guerra, e antes da guerra, os dois chamavam os profetas da época. Nessa época havia o profeta do Senhor, que era Micaías e Elias, mas tinha os profetas, entre aspas, os profetas de Baal. Os profetas de Baal só diziam a Acabe o que ele queria ouvir. E aí quando o Josafá diz, não tem mais nenhum profeta não aí que venha, eles têm um ali, mas ele só fala contra mim. Ele diz, não, mas chame ele. Ele só fala o que eu não quero, o que eu não gosto. Não, pois é. Preste atenção que muitas vezes a pessoa que está sendo usada por Deus, para você, está falando de coisas que você não quer ouvir. Tome cuidado com gente que vem massagear seu ego, que vem encher sua bola, que vem dizer que você é uma bênção e você é todo errado. Cuidado com essas palavras que massageiam o ego, viu? Mas essa é outra história. Mas vamos lá. 18. Então disse o rei de Israel a Josafá, não te disse eu que ele nunca profetiza o bem a meu respeito, mas somente o mal, falando de Micaías. Continuou Micaías, ouve portanto a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, e a sua mão direita e a sua esquerda. E perguntou ao Senhor ao seu exército, tá? O exército do Senhor. Quem induzirá Acabe a subir para que caia em Ramote de Gileade? O que quer dizer isso? Quando o Senhor mandou Elias falar com Acabe, Elias disse assim, não vá para essa guerra, porque se você for, você morre. E os profetas de Baal diziam assim, não, sai que é tua, Tafarel, pode ir que hoje o Senhor vai te entregar os inimigos. E Elias disse, ou foi Elias ou foi Micaías que disse, se você voltar vivo, o Senhor não falou por mim. Foi Micaías. E aí Acabe vai montado no cavalo, diz a palavra que um arqueiro, os irmãos sabem que numa guerra, a primeira linha da guerra era quem? Os arqueiros.
E o arqueiro, ele não atira em linha reta, como você vê nas Olimpíadas, não. O arqueiro, eu acho até o seguinte, a linha de arqueiros, quem já assistiu o filme, os caras faziam assim, ó. Vai mirar em quem? Vai mirar em quem? Porque o arco era muito complexo. Os caras eram preparados, não era qualquer soldado que entesava um arco, não. Então um tiro de arco desse, eu acho que vai daqui para aquele muro um pouco mais. Pegou, vai. Hã? E quem pegou, Se pegar na cabeça, se pegar no olho, se pegar no... Onde pegar, pegou. E uma dessas flechas, diz a palavra... 100 a 150 metros, o pessoal disse, não, tá igual no tiro de arco. Rapaz, 150 metros, 3 postes. Levar em consideração aí a posição do vento. Mas quando é longe, ele afarra assim. Não, mas ele só vai assim para poder ir longe. Em linha reta, ele cai logo aqui. Né? Ele faz uma parábola. E aí a flecha entrou entre as espátulas da armadura de Acabe e feriu ele aqui no peito. E aí ele chamou o pajem, né? Disse, me tire daqui porque eu estou ferido. E à tarde, Acabe morreu. Pela boca de Micaías, não é isso? Pronto. Agora aqui vocês vão ver como é que se deu essa reunião no mundo espiritual para que isso acontecesse. É o que a gente está lendo. Só para contextualizar vocês. Voltando para o 20. Perguntou o Senhor, quem induzirá Acabe a subir para que caia? Aqui cair no sentido de morrer. Em Ramote... Na minha tradução é quem enganará Acabe. Né? Já está piorando. Persuadirá. Persuadirá, né? Foi bem. Um dizia dessa maneira e outro de outro. Ficava perguntando. 21. Então saiu um espírito, com letra minúscula, desses do exército do Senhor, saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse, eu induzirei. E o Senhor lhe perguntou, de que modo você vai fazer isso? Respondeu ele, eu sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Seus profetas, seus é diferente de teus. Seus profetas é os profetas de Acabe, tá? Se tivesse escrito teus profetas, eram os profetas de Deus. Então esse Quem se fala? de quem se fala? Está falando dos profetas de Acabe. 22. Respondeu ele, eu sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos, viu? Eram 450 profetas. Disse o Senhor, tu induzirás e ainda prevalecerás, saia e faça assim. 23. Agora, pois, o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas, se referindo agora a Acabe. E o Senhor falou o que é mal contra ti. Essa mesma passagem está lá em 2 Crônicas 18:20, para quem quiser ler. Tá bom? Aí, o que é que nós temos aqui agora, mestre? Nós temos aqui uma mentira institucionalizada. Aí deixa eu fazer um paradoxo. Aqui a mentira foi aceita pelo Senhor. Mas lá em Ananias e Safira, ela não foi. Não é? Interessante, né? E sabe uma coisa? Esses espíritos é o quê? Eram os demônios. Porque o povo, o anjo do Senhor não vai mentir, não, porque não é mentiroso. Mas aqui não diz que tinha um anjo, Mas disse que pela foi um lógica, espírito. rapaz, pela lógica. Porque botar lógica nessas coisas é meio complicado, né? É botar sal misturado com açúcar, né? Olha, escuta aqui, quando o Jó apareceu lá, sabe como não apareceu direito? Foi, irmão Nazareno, mas não vamos botar palavra onde não tem palavra. É demônio, mentira, demônio. A Bíblia tem dizendo que existe potestade do ar. E é isso mesmo. Não fala que é demônio. Mas da maldade. Agora, mas não especifica que é demônio. O texto diz assim, ó, e alguns anjos davam uma interpretação. Ele precisa agir em algo. Clay joga a bomba e sai, né? Me deixa aqui sozinho. Não, a questão é que a de Diego levantou. Por que a mentira de Ananias e Safira gera a morte deles, mas aqui eu tenho uma mentira autorizada por Deus? Eu imagino que a questão de Ananias e Safira foi porque a igreja estava se iniciando. A igreja estava começando, era um corpo em formação.
Então, se o corpo em formação começasse com mentira, porque aquilo ali estava sendo feito por ordem de Deus, né? Repartir, ajudar os pobres, a igreja espalhar a sua mensagem, tinha um propósito. Então, se a igreja, a partir de uma mentira, começasse a crescer, esse corpo iria crescer com defeito. Iria crescer enfermo, doente. Então, Deus cortou no início. Quando o nosso corpo está formado, estou falando de nosso corpo, ele tem anticorpos, ele tem mecanismo de defesa. Mas um corpo em formação, o corpo de uma criança, vamos voltar para o nosso corpo humano, ele não tem tanta defesa. Então aquela igreja estava se formando, estava ainda ia se desenvolver, ainda ia criar anticorpos. Pessoas iriam receber dons de mestres, de pastores, né? A igreja ia se desenvolver, ia amadurecer, mas naquele momento não. Então Deus cortou aquele mal pela raiz para que o corpo crescesse saudável, na minha humilde opinião. Não, e a sua opinião é corroborada pelo próprio texto, quando no fim diz, e gerou temor na igreja. Justamente. Não é? Todos temeram. Então aconteceu isso para que os outros temessem exemplo para os outros. Exatamente, foi o que ele acabou de explicar. Não é que não vem para mentira, não. Agora, se lá no concílio, lá quando estava Deus, naquela época, Satanás vinha e visitava ele. E qual é o problema? Os espíritos também de mentira que igual Satanás não visitava, não? Deus chamou Nabucodonosor de meu servo, né? Não é assim? Ciro. 150 anos mais dele nascer. Então o que é que a gente enxerga? Que Deus faz o que Ele quiser. Ele é dono de tudo, Ele tem poder para tudo. Ele usa quem Ele quer, da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer, não é? E essas questões é importante que elas fiquem ecoando em nossa mente. A gente não tem resposta para tudo, nenhum de nós aqui, a gente pode chegar a um consenso. Mas resposta para tudo a gente nunca vai ter. Licença, não me lembrei aqui. Quando Moisés estava indo para o Egito, voltando. A Bíblia diz que na estalagem, porque ele não quis circuncidar o filho, Deus quis matar ele. Aí veja só, isso aí é uma ofensa. A ofensa dele ferir a rocha era maior ou era menor que essa? De circuncidar o filho? A circuncidar era bem menor, né? Ele feriu a rocha. Mas por que Deus não quis matar ele quando ele feriu a rocha? Porque no início, quando Deus está estabelecendo algo, no início, se aquilo começar errado, ele corta. Não vai começar errado. Mas quando ele já estava no deserto, já tinha experiência com Deus, aquilo ali também foi necessário acontecer, né? A rocha tem que ser ferida para apontar para o sacrifício de Cristo. Mas Deus não quis matar ele. Por quê? Porque ainda era um bebezinho, a linguagem dele era dura, ainda não chegou lá na rocha. Moisés era um homem mais manso. Tá entendendo? Agora porque pecou. Porque o homem está no pecado, homem. Não é perfeito não. Você vê, ele pecou ali porque ele não suportou, é uma pressão, né? Botar um botijão e botar pressão demais, ele explode, rapaz. E o comentarista fala exatamente sobre isso, Diego, do temor que foi gerado, né? Lucas destaca que os fatos ocorridos com Ananias e Safira trouxeram um grande temor dentro e fora da igreja, Atos 5:11. Então, é preciso que a gente tenha... O que é esse temor a Deus, que a gente sempre fala, né? Que nós tanto falamos, de ter temor de Deus ou temor a Deus. É esse respeito reverente, é o temor reverente, é o amor que nos constrange a respeitar em reverência aquele que é objeto do nosso amor, né? Então, nós enquanto igreja precisamos ter essa... Deixa eu devolver esse microfone para cá. Precisamos ter esse temor. Sabemos que vivemos no período da graça. Sabemos que a misericórdia de Jesus nos alcança. Mas não podemos utilizar isso como uma justificativa para ficar reincidindo no erro, não é? Quando Paulo fala, e é importante que leamos em Romanos 6, sobre a graça, né, de Jesus Cristo, a graça de Deus manifesta por meio de Jesus Cristo, ele exatamente nos chama a atenção para esse fato.
Não é porque não temos a resposta imediata para os nossos pecados, como aconteceu com Ananias e Safira, que vamos fazer corpo mole, que vamos baixar a guarda na fé, que vamos ignorar que muitas vezes as nossas atitudes estão contra a vontade de Deus. No 5:20, Paulo diz assim, a lei foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, assim também reine a graça pela justiça, para outorgar a vida eterna por intermédio de Jesus Cristo nosso Senhor. Aí ele inicia o 6. Então, qual seria a conclusão? Devemos continuar pecando a fim de que a graça seja ainda mais ressaltada? De forma alguma. Nós que morremos para o pecado, como seria possível desejar viver sob o seu jugo? Ou ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos igualmente batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Em outros textos, nós temos tantos outros aqui, que nos chamam a reflexão sobre a necessidade de fugirmos da mentira. Êxodo 20:16. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Falso testemunho é uma forma de mentira. Provérbios 12:22. O Senhor tem ódio mortal da boca dos mentirosos, mas se compraz imensamente com os que falam a verdade. Efésios 4:25. Portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Colossenses 3:9. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com suas atitudes. Tito 1:2. A qual o Deus que não mente, ou seja, uma característica de Deus, prometeu antes da criação do mundo. Ou seja, e aí Apocalipse, Tito fala sobre uma característica de Deus, de não mentir, ou seja, devemos ser como Ele. E Apocalipse 21:8 diz que os mentirosos herdarão o inferno. E no 22:15, todos os que amam e praticam a mentira, isso aqui é paráfrase, tá? Não é o texto que está lá. Todos os que amam e praticam a mentira estarão fora do reino dos céus. Então, hoje o pastor Rubens pediu que a gente terminasse a aula 10 minutos antes, exatamente agora, 10h40. Mas só para finalizar, devemos ter cuidado, precisamos estar alertas o tempo todo. Trouxemos aqui algumas discussões sobre alguns fatos bíblicos que nos levam a ter essa dúvida ou essa preocupação de que se a Bíblia, ali Deus coadunou ou não o pecado. Mas, para além dessas questões, o fato é que mentira é mentira. Todos nós sabemos aqui, ninguém aqui precisa ter uma aula para saber o que é mentira. Todo mundo sabe. Todos nós temos em nós a regra moral que o Senhor colocou por meio do seu Espírito Santo, que nos faz saber quando a gente está indo por um caminho nefasto ou não. Cabe a nós darmos ouvidos a essa voz. O diabo é o pai da mentira, porque mentira é filho do diabo. Exatamente. Precisamos fugir da mentira. Amém? Muito obrigado pela atenção de vocês.